E eu gostaria de deixar uma breve reflexão com você para que possa te fortalecer e edificar a sua vida, para que você possa encarar mais essa semana. É assim que eu também vou tentar encarar a minha, né? Hoje foi dia de ceia na igreja e eu pude assim refletir em algumas coisas, né? Cantou uma canção que me curou, que é aquela Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. É a cruz que resolve todos os nossos problemas, aqueles que são causados pelo nosso próprio pecado e aqueles causados pelas pessoas que pecaram contra nós. Eu sofri dois grandes traumas na minha vida. Tive vários pequenos, mas eu tive dois grandes traumas. Um dia 18 de junho de 2012, um dia depois do meu aniversário, e o outro dia 18 de junho de 2024, exatamente 12 anos depois. Parece brincadeira, mas não é. Então foram traumas que me trouxeram muita vergonha, muito constrangimento. Foi um grau assim exagerado de injustiças que eu vivi, que eu sofri, que eu fui vítima e que tiraram o meu chão. E aí eu pude lembrar dessa canção, que é uma canção de Kleber Lucas, que diz, né, que ele suportou tudo aquilo por mim. Então, por mais que eu tenha sofrido injustiças, vergonha, sabe, por mais que eu tenha sido humilhada, tudo tem acontecido comigo. Aquilo que eu passei, aquilo que você passou nesse mundo aqui, é fichinha diante daquilo que Jesus sofreu naquela cruz por nós. Então, a gente precisa sempre lembrar que todo sofrimento que a gente tem hoje, ele não se compara com o sofrimento de Jesus naquela cruz. Foi muito superior, até porque ele é o próprio Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, e ele sofreu por algo que ele não cometeu. Nós, de uma forma ou de outra, somos pecadores. Então a gente até, digamos assim, pode dizer que a gente tem algumas consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Mas Jesus não, ele foi 100% obediente ao Pai. E ele não foi poupado de morrer daquela maneira humilhante. Quem morre numa cruz era a forma mais humilhante de se morrer. A gente vê aquele lencinho, né, cobrindo as partes dele, mas de fato ele estava nu. Ele estava completamente nu. Essa era a prática. E aquilo ali envolvia um alto grau de humilhação. Então, quando você pensar em achar que está pesado demais, você precisa lembrar que Jesus ele sofreu em seu lugar. Né? Então, esse amor que ele tem para te dar é muito maior do que tudo que você viveu, do que todos os traumas que você passou, do que todas as decepções, as ingratidões que você viveu. E aí eu fiquei lembrando também que quem fez essa música, quem cantou essa música foi Kleber Lucas, que hoje está apostatando da fé. E eu fico triste com isso, eu não fico feliz. Mas esse é um sinal também de que muitos de nós podemos passar pela mesma situação. Eu sou escritora, já tenho alguns livros publicados e eu posso dizer para você que eu posso, por exemplo, ser bênção na sua vida através de um livro que eu publiquei e você ser edificado, ser salvo, sair assim de uma situação por aquilo que você leu, que eu escrevi. Mas se eu não vigiar, eu posso cair. E eu posso ter o final da minha vida aqui muito triste. Então, nós precisamos vigiar. Porque essa canção é uma canção muito ungida, né? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Corro para você. Teu amor me chama. Eu dependo desse amor. Mais do que tudo. Então, é uma canção que com certeza foi inspirada. Mas hoje, essa pessoa está longe dos caminhos de Deus. Hoje, essa pessoa apostatou da fé. Mas não significa que aquilo que ela escreveu não me tocou e não me salvou. Deus não usou aquilo. Então nós precisamos não apenas ser usados por Deus, mas permanecer na presença de Deus. E hoje foi dia de ceia, foi dia de renovar a nossa aliança com o nosso Deus. E a ceia, amados, aquele pão e aquele suco de uva, né, aquele vinho, aquilo ali não é literalmente o sangue e o corpo de Jesus, mas aquilo representa a minha união com Ele. Quando eu coloco aquele pão e ele entra no meu organismo, quando eu bebo aquele cálice e ele entra no meu organismo, não tem como separar essas moléculas de mim. Não tem como sair. E é exatamente isso que acontece quando nós aceitamos Jesus, quando ele faz morada no nosso coração. Não tem como ele sair. Ele se torna morada entre nós. Entre nós não, dentro de nós. Nós nos tornamos a própria igreja. Onde nós vamos, ele está. Né? Então a presença dele se torna real. E a ceia, ela significa essa lembrança de que eu sou um com Cristo. E Cristo disse assim, olha, assim como eu sou um com o Pai, você é um comigo. Né? Então assim, essa ligação, esse elo, ele é eterno, ninguém pode tirar de nós. Esse elo é inquebrável. Foi o próprio Cristo que nos deu através da sua morte e sua ressurreição. E amados, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a ceia é o fortalecimento do corpo de Cristo. É o meu fortalecimento espiritual.
para vivermos as batalhas do dia a dia, a gente tem que melhorar a nossa alimentação, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa fazer uma série de coisas no nosso corpo, na nossa mente, a gente precisa ter um bom sono, mas a gente também precisa estar bem espiritualmente, porque hoje o nosso problema maior é espiritual. A nossa batalha mais feroz é a batalha espiritual. Então, nós que queremos viver de forma piedosa, o que é viver de forma piedosa? É viver não só conhecendo, né, o que é certo, mas praticando o que é certo. A Bíblia diz que nós vamos sofrer perseguição. Todos aqueles que servem a Jesus e que têm coragem de obedecê-lo vão passar por perseguição. Então, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para encararmos os nossos desafios do dia a dia, para encararmos os embates e para entender que Ele nos deu toda a capacidade de vencer tudo aquilo que Ele já venceu. Ele não nos poupa de aflições, Ele não nos poupa de problemas, mas Ele nos fortalece em cada um deles. Então, que o Senhor seja a tua fortaleza neste domingo e que o Senhor te dê vitória durante essa semana, para que você entenda que o que você mais precisa é manter a sua comunhão com Ele. Não negligencie a sua comunhão com Ele. Permaneça firme e fiel até o fim. Não deixa que ninguém tome a tua coroa. Não deixa que ninguém te desvie do caminho da fé em Cristo Jesus. Porque com Ele nós podemos todas as coisas, mas sem Ele nós não somos nada. E o próprio Jesus Cristo, Ele orou por nós. Em João 17, Ele orou e ele disse: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, é impossível a gente sair desse mundo. É impossível a gente se enclausurar, a gente achar que a vida correta é aquela separada de todo mundo, de tudo e de todos. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente seja luz nas trevas. Ele quer nos usar nessas densas trevas desse mundo. E quanto mais trevas tem, mais de luz essas pessoas precisam. E para que a gente possa ser luz, a gente precisa estar ligado com Jesus Cristo. A gente precisa estar fortalecido na fé. A gente precisa estar fortalecido na nossa comunhão com Ele. É só um recado que Deus falou muito comigo nesse sentido. A ceia é um momento de lembrar que eu sou uma só com Ele. E quando nós temos Jesus conosco, nada nos é impossível. Nós conseguimos suportar todas as coisas. Nós conseguimos ter sabedoria para lidar com as dificuldades. Nós conseguimos ter fé diante de das circunstâncias mais adversas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que se você estiver longe da comunhão, volte para essa comunhão, porque é ela que vai te ajudar. Na verdade, ela é a única fonte de poder que você vai ter para encarar o que nós temos pela frente. Não só no Brasil, mas no mundo. É uma conjuntura, é um cenário que está se formando e nós precisamos entender qual o nosso papel e como nós podemos sobreviver e vencer até que ele venha, né, nos buscar. E é o que eu mais anseio. Mais do que qualquer plano, eu anseio que o Senhor Jesus venha nos buscar. Se for hoje, eu vou estar muito feliz. Esse é o meu maior anseio, o maior anseio do meu coração é estar com Cristo o mais breve possível. Mas enquanto isso, eu sei que Ele está comigo e Ele está em mim e eu posso fazer a diferença aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe e uma excelente semana para você.